Fala galera, beleza? Aí, Romorov aqui para mais um vídeo aqui de PUBG New State aqui no canal. No vídeo de hoje aí eu trago para vocês algumas inovações exclusivas, né, do PUBG New State. Muita gente continua sempre falando que o jogo é uma cópia do PUBG Mobile, só mudou skin e roupinhas ali, o mapa, enfim, cara, eu vou fazer um vídeo especialmente para você que tem esse pensamento. E nesse vídeo aqui, caso você assista ele até o final, você vai ver que é um jogo totalmente diferente. Eu vou te provar isso hoje nesse vídeo, com essas análises aqui de algumas imagens que eu vou colocar aqui no vídeo. Beleza? Então faz o seguinte, antes de mais nada, deixa o likezão aí, o like de vocês sempre é muito importante, ajuda muito aqui a divulgar meu trabalho. E é claro, se você for novo no canal, tá chegando por esse vídeo, não me conhece, seja muito bem-vindo, se inscreva. Aqui você sempre vai acompanhar um conteúdo bem didático, bem explicado, com notícias, informações, gameplays, tudo referente ao PUBG New State. Então se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no game, se inscreve aí, ative o sino e vem comigo pro vídeo. O jogo ele tá rico em detalhes e eu adoro fazer vídeo de análise. Eu adoro analisar aí, né, algo que eu gosto, que é o PUBG. Principalmente um jogo novo da PUBG Corp, né? Então vamos lá. De cara a gente já vê, né, essa grande novidade no PUBG, isso já existe no COD, já existe no COD Warzone, no mobile, né, que é o nome do mapa, o nome do local, na verdade, no mapa. É algo bem interessante, é bom, te evita fazer isso aqui, marcar, pingar ali no trailer park e ficar se locomovendo ali, né, com aquela orientação do pingo amarelo ali que vocês estão vendo no canto superior, central, né? Isso aqui é um ponto bem legal, um ponto bem interessante. Eu peguei o vídeo que eu fiz anteontem e destrinchei algumas partes, certo? Um outro ponto muito importante é sobre o sombreamento, que eu já falei com vocês, né, no vídeo passado. Você vê que, olha, como é que ele se locomove, tá vendo, ó? Dependendo da direção que o carro está indo e o sol estiver posicionado, você vê, né, o carro dando sombra para o lado direito ou para o lado esquerdo. Isso é muito maneiro. A iluminação desse jogo é muito real. Eu já fiz uma observação sobre alguns buraquinhos que tem, né, nas estruturas dos prédios, das casas, que você consegue ver, né, o sol batendo dentro dessas estruturas, do formato que seria, né, caso você olhasse para cima aqui, você veria um quadrado dessa maneira aqui, né, só que ele em cima, porque o sol está refletindo. Então, a iluminação do jogo tá fantástica, tá uma coisa muito bom, e isso dá um ar de realismo também bem interessante dentro do jogo, principalmente quando o jogo é um jogo mobile, né? Um outro elemento que tem aqui no jogo, que é o escudo. Esse escudo ele tem essa versão maior e uma versão menor, que é só essa parte aqui praticamente, tá vendo, ó? As partes laterais não tem. Isso tem, né, não dessa maneira no Free Fire, que é o gelo, tem no COD também, tem no Cyber Hunter, tem outros games com essa possibilidade de escudos, né? Então isso não é uma coisa criada pelo PUBG. Essa é uma coisa que é aplicada, que deu certo em outros jogos. Agora, esse sistema de compra aqui, olha, que é o Drone Store, é uma parada bem interessante. Você consegue pegar, coletar dinheiros, né, esse dinheirinho aqui no chão, e lógico, no corpo dos seus inimigos, caso você consiga neutralizá-los. Você tem a opção ali, né, do Red Flare Gun, tem o Green Flare Gun, tem aqui o Custom Kit, que é um estojinho de ferramentas onde você compra ele e automaticamente você consegue modificar a sua arma. Um exemplo que a gente viu aqui em alguns vídeos é a VSS. Nós podemos tirar aquela mira tradicional que vem na VSS em todos os PUBGs, que é uma mira basicamente ali uma 6x, né, um pouquinho menos que isso, e colocar talvez uma optrônica, uma holográfica, uma mira 8x talvez, um red dot. Dá para fazer isso utilizando esse kit aqui, certo? Claro, você pode pegar esse kit aqui, fazer também uma modificação na sua M4 e colocar uma 8x nela. Isso também será possível usando esse kit de customização. O drone de busca também, que é algo bem interessante, não tem muitas informações sobre ele, então eu prefiro não me aprofundar nele, mas ele começa a spotar como se fosse
Spy Plane, como se fosse um drone do COD. Quem jogou o COD aí multiplayer sabe o que eu estou falando. A disponibilidade ali do escudo. Esse escudo tem para você comprar, mas também tem para você pegar no chão, né, como ele pegou anteriormente. O kit médico, que vocês conhecem, né, o Med Kit, a bandagem, a adrenalina e tem mais coisas aqui embaixo. Lembrando que todos eles são ilimitados. Você pode comprar várias vezes a mesma coisa, né, e o mesmo item. Ele vai buscar aqui um pouco mais para frente, olha. Ele compra algo ali. Ele vai escolher, ó. Tem várias coisas, munições, né? Você consegue comprar também a quantidade de item, tá vendo, ó? Munição carinha, é sim. 100 dolinho. 30 munições. Ele comprou ali, olha, uma... Aqui é um ponto bem importante. Vou passar aqui pra vocês. Ele comprou aqui 3 estojos de munição, né? E um energy drink, né? O birico. E aí, ele pode colocar, tá vendo esse quadrante aqui, ó? Esse quadrante aqui é até onde eu posso utilizar essa entrega, esse delivery. Um exemplo, vou passar aqui para vocês 2 exemplos. Eu estou exatamente aqui, onde está esse ponto, tá vendo? Eu vou clicar aqui em cima, daí o drone vai vir aqui e vai dropar aqui. Mas caso você esteja jogando com seu amigo, você está nesse edifício aqui, o seu amigo está aqui, olha. O amigo abriu o mapa, marcou que ele está aqui. E tem muita gente aqui trocando tiro. Só que você quer levar munição ao seu amigo. Você quer levar um remédio para o seu amigo, né? Um kit médico, enfim, um escudo. Você pode marcar ali. Que aí o drone, em vez de ir até você, ele vai até ao seu amigo. Mas sempre usando o quadrante da linha tracejada. Certo? Isso é um ponto bem legal que dá para você usar para você e também, né, para os seus amigos que jogam na sua equipe. Bem legal. Vai chegar aí, ó. Assim, olhando de cima, né? Parece ser pequenininho, né? Mas olha só o tamanho dessa caixa. Acredito, isso aqui é um chute meu, tá? Se ficar embaixo desse bagulho, isso cair na tua cabeça, fatal. No PUBG Steam, se isso cair na tua cabeça, né? O drop real, né? Aquele que tem aqui, olha, aqui do lado, esse daqui, ó, pequenininho, tá vendo? Se esse cair na tua cabeça, um abraço. Aqui eu acho que também pode ser algo referente a isso, né? Parecido com isso. E aí vem exatamente o que você pediu, tá vendo? A munição e o Energy Drink. Você consegue fazer um pack ali, comprar mais de um item, né? E vir um pacotinho ali para você. Isso é muito bom. Vamos ver aqui o que a gente colocou aqui para vocês, para a gente poder estar fazendo essa análise. Mais uma vez, olha, a diferença gráfica desse jogo para qualquer outro game de PC, você vê nesses detalhes. Não é o reflexo da árvore que está no chão, e sim o reflexo da árvore está batendo na casa aqui pela metade e tampando aquela ali. Isso é algo muito maneiro. Existe uma nova tecnologia que eles estão trabalhando, que eu não sei o nome ao certo, mas eles estão implementando a iluminação de jogos de PC, de console, dentro dos jogos mobile. E se eu não me engano, o Battle Prime, o PUBG, né, o New State e o Apex Mobile estão utilizando essa nova tecnologia, que são jogos mais modernos. Só por isso já mostra que é um jogo que tem inovações, muitas delas que são inspiradas, claro, em outros jogos, porém com um jeito PUBG. Então isso aqui, só por esse vídeo aqui, olha, com 8 minutos de vídeo, você, na minha opinião, né, caso você queira aceitar uma outra opinião sem ser a sua, já mostra que o jogo tem inovação e não tem nada a ver com o PUBG Mobile. Mas vamos continuar porque tem mais. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu peguei esse vídeo, salvei uns pedacinhos assim e trouxe para vocês aqui em vídeo. É muito impressionante o quanto eles conseguiram deixar o jogo bonito. Olha lá aqui, tá vendo a sombra aqui, galera? Aqui a sombra. Olha assim, ó. Tá vendo que legal? Você vê a sombra saindo, porque o sol tá um pouco mais ou menos aqui assim, sabe? No carro. Isso é muito legal.
Um outro ponto bem interessante, você agora tem que ligar e desligar o carro. Se você entrar no veículo, você tem que ligar ele. Não adianta você entrar e sair correndo com o carro, né? Não dá para fazer mais isso, igual no PUBG Mobile, certo? E agora a possibilidade de dar o drive-by, né? Está bem maior, porque a HUD, olha, eles aumentaram. Antes era uma caixinha pequenininha, você tinha que colocar o dedinho ali pequenininho, sabe assim? Não era muito legal. Mas agora você consegue ter mais essa facilitação de mandar aí o drive-by, certo? E a iluminação desse jogo é o que dá o tchan, né? É a cerejinha do bolo. Aproveitando essa oportunidade para falar para vocês que a configuração Lite que veio no Alpha americano, ela não estava pronta. Então o jogo estava totalmente escuro, muito, 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 muito dark. E aquilo ali não é assim, tá? Todo implemento de luminosidade começa em um mapa escuro. E aí eles vão fazendo a iluminação para ficar nesse nível aqui, nesse aspecto de qualidade, né, de brilho e tal, de contraste e tudo. Ali no Lite eles não fizeram. Por isso que o jogo estava muito diferente da configuração do Lite para o médio. Lembrando que ele que tem, né, vários sistemas de otimização. Tem algo relacionado a Vulkan e OpenGL, que é como você vai processar o seu jogo. Sem falar que tem o Light, o médio, o High e o extremo e as suas, né, e os seus frames para poder estar jogando o jogo com mais ou menos FPS. Então o jogo está muito customizável, tá, pessoal? Claro, quem olha assim acha que o jogo está pesado, mas não está pesado. Eu joguei com o meu Poco M3, a resolução máxima do jogo, bem, tá? Sem travar, sem nada. Tava dando lag, eu tava jogando na gringa com 400 de ping, então isso é normal. Aqui agora é o sistema de colisão do jogo, tá? Isso mostra, olha lá, ó, olha só. Olha aonde que o carro vai parar, o carro verde. O maluco bateu ali, ó, no carro verde. Olha lá o carro, tá vendo? Ele capota. Isso aqui não existe no PUBG Mobile. Não existe isso aqui. Isso aqui mostra que tem um sistema de física diferente, né? A colisão está habilitada, então você consegue capotar os seus inimigos, tanto em deslocamento, né? Quando ele tá os dois andando ali, tanto parado, certo? Então isso aqui é algo que não existe também no PUBG Mobile. O que acontece? Vou aproveitar essa oportunidade de falar com vocês. Existe muita gente fazendo live, fazendo vídeo, que não sabe nada de PUBG. Tá simplesmente querendo surfar esse hype do New State. Então fala sem propriedade. Eu vivo PUBG. Eu tenho todos os PUBGs que você imaginar. Eu tenho PUBG de console, tenho de PC, joguei o Lite, joguei o PUBG Mobile Lite, sou parceiro PUBG Mobile, sou parceiro PUBG Steam, né? Todo o meu canal e meu trabalho durante 3 anos é de PUBG. Então, procura, cara, o meu conteúdo, procura o conteúdo do ministro que fala sobre PUBG Mobile. Tem o Flash, se eu não me engano, que, né, que eu tô começando a me familiarizar agora com aquela galera. Pessoas que vivenciam o PUBG, tá? Evitem cair em lives de pessoas que só tá ali querendo falar uma coisa que não tem propriedade para te reter ali, né? E você achar que o jogo é a mesma coisa, tá? Porque é fato. Infelizmente, as pessoas que não têm muito argumento, quando vê alguém falando algo que seja verdade, que não é, mas tem gente que fala que parece verdade, acaba replicando aquela informação errada. E aí todo mundo começa, né, a falar uma coisa errada do jogo, certo? Então procure e se informe em canais que são de PUBG, certo? O sistema de colisão tá bem legal, vai ser bem maneiro bater nos outros. O Ragdoll, já falei isso em alguns vídeos, é o sistema onde o cara dá o tiro, né, ó, e o boneco cai mole no chão, ele cai sem vida no chão. No PUBG Mobile isso não acontece, o boneco cai de uma forma padrão, né, não é uma forma aleatória. Aqui, dependendo do ângulo do tiro e da velocidade do personagem, ele cai de uma maneira diferente. Esse aqui, olha, ele caiu para trás, assim, meio que rolando para trás. Outros, eles, quando o cara tá correndo de frente, você dá o tiro frontal nele, ele vai para frente, ele cai sem vida para frente, assim, sabe? Então, dependendo do ângulo do disparo e da velocidade que o seu inimigo está,
ele consegue ir para um lado ou para o outro. Nunca vai ser igual aqui esse sistema de queda. Já o PUBG Mobile é sempre padronizado, uns 3, 4 movimentos, e o cara simplesmente evapora no passe de mágica e vira uma caixa, né? E o ponto que é muito legal, que isso foi aplicado no PUBG de PC como teste na Season 9, né, quando veio o Páramo, aquele mapa pequenininho lá, aqui mesmo da América do Sul, né, um mapinha bem legal, 2x2, bem pequenininho, que tem um vulcão, né, o sistema de modificação de mapa, são 4 ou 5 temas diferentes no mesmo mapa. Climatização, né, a estrutura das casas, é muito maneiro esse mapinha. E nessa atualização, né, nessa Season 9, veio o timeline, que é quando você joga uma partida, perdendo ou não, você vai entrar nessa tela e você vai ver o percurso que você fez, aonde você fez uma abate, aonde você fez o knock, aonde você tomou um knock, né, você e os seus amigos. Olha só, hein? O cara caiu aqui, nessa posição. Aqui mesmo, ele já levou um cara chamado Rango. Depois ele... Não, na verdade, ele derrubou o Rango. Aqui ele matou o Eragon. E aí vai, olha. Você vê o percurso que o cara fez, olha. Tá vendo? Com 19 minutos de jogo, ele atropelou um cara. Que cara é esse? O cara que eu mostrei pra vocês da colisão aqui, olha. Esse maluco aqui, olha. Aqui, nesse momento, tinha 19 minutos de game rolando. Foi quando ele atropelou o maninho aqui, olha. O X0FYERG. E aí, mais pra frente, você vai ver que esse cara morreu justamente de carro para esse mano aqui, né? Para esse americano que fez esse vídeo. O Ragdoll aí. Notem, 19 minutos vai aparecer um cara sendo atropelado por um carrinho, ó. Tá vendo aqui, ó? 19 minutos. Isso aqui é muito bom para quê? Caso você tenha um cara suspeito, cara, por exemplo, você viu um maluco suspeitaço, mas tu deu uma bola nele e derrubou ele. Grava o nome do cara, pode fazer um reporte. Às vezes você matou um youtuber que você gosta, que é o seu fã, que é o seu ídolo aí, talvez um cara grandão aí de PUBG Mobile, né? Me matar é fácil, então não se apeguem a isso. Mas matar uns caras brabão aí, você consegue fazer um print disso aqui rapidinho. Ó, levei o fulano, levei o ciclano. Então você consegue identificar e você vê por onde que você se moveu durante a partida. Se você andou em círculo, se você andou em linha reta, se você, né, buscou aqui ou ali, isso é muito bom que você consegue mais para frente, como eu faço no PUBG de PC, que é decorar aonde que cada safe vai fechar. Toda safe no PUBG em si, né, no PC e também no mobile, tem um padrão de fechamento. O padrão de fechamento nesse caso aqui foi aqui, olha. Ele deve ter aberto aqui, depois ele fechou para cá, depois ele fechou para cá, e aí ele vai fechando até onde, né, a gente vai ver aqui, quer ver? Vamos ver. Tá vendo? Então o cara se manteve por aqui, ele caiu safe, ele conseguiu levar logo uma kill, ele continuou rotacionando aqui, olha, buscando, né? Que é onde tem mais cidades aqui que tem mais enfrentamento. Manteve-se ali na safe, conseguiu se manter na safe desde o começo, né? E aí fez essa play praticamente perfeita, né, cara? Ele ficou aqui rapidinho, pertinho, né? Não se locomoveu muito e conseguiu ali vencer a partida dele. Isso aqui é muito bom, é muito importante. É uma dica que eu dou para vocês. Decorem, né, a padronização de cada safe. Nunca, em hipótese alguma, de maneira alguma, a safe fecha na água. Então ela nunca vai fechar, pelo menos na segunda safe, né? Na penúltima, na verdade, ela não vai fechar na água. Não fecha na água, nunca. Então você, caso feche aqui, você consegue, né, ver que, opa, na água não vai. Já vou me posicionar para cá. Se posiciona ali num high groundzinho, num compoundzinho maneiro, para que tu possa estar jogando a tua play aí favorável. Tanto no PC, tanto também aqui no mobile. Isso aqui é uma dica extra para quem assistiu o vídeo aí até o final. E se você assistiu o vídeo até o final, coloque aí. Obrigado pela dica. Só para eu saber aí se vocês assistiram até o final do vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui aí. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais.